Lula na Europa, Moro no Bial e a comitiva de Bolsonaro em Dubai. Queria convidar vocês a viajar sobre esses temas. Salve galera, eu sou Maurício Ricardo e vou começar pela minha opinião mais polêmica, fazendo claro todos os disclaimers para ninguém me jogar pedra. A comparação não vai mudar a opinião de ninguém, mas não tem como não fazer paralelo quando os dois principais candidatos à presidência para 2022, Lula e Bolsonaro, saem do Brasil por razões distintas para se encontrar com pessoas distintas e em cenários distintos. Diz muito sobre eles. E se diz muito sobre eles, diz muito sobre o futuro do nosso país. O Lula foi aplaudido de pé no Parlamento Europeu e isso significa. Foi recebido com honras de estadista pelo Macron, presidente da França, e ele, Lula, é um cara que não é presidente há mais de uma década e que passou 1 ano e meio preso. Tem, claro, elementos ideológicos no meio. O mundo ocidental, nesse momento, está travando uma guerra. É a democracia contra a ascensão da extrema-direita e do neofascismo. Lula sendo recebido como herói na Europa diz muito sobre o Lula e diz muito sobre o que a Europa pensa do Bolsonaro e do Brasil sobre o Bolsonaro. O que eu quero dizer com isso? Não tivéssemos um extremista, ignorante e anti-ciência no poder, talvez ninguém botasse azeitona na empada do Lula para não soar como desrespeito à soberania nacional. Mas é tão ruim a percepção do Bolsonaro e do Brasil bolsonarista no mundo civilizado que líderes mundiais importantes não pensam 2 vezes antes de se associar ao Lula. Mesmo porque seu principal acusador na Lava Jato, que nem deveria ser acusador, porque era juiz, não promotor, também é pré-candidato à presidência. Se você acha isso normal, Moro dando entrevista, candidatíssimo para o Pedro Bial, e o Pedro elogiando a voz dele, é porque você está anestesiado de tanto Brasil. Não tem nada de normal acontecendo, muito menos essa comitiva nababesca em Dubai. Sim, porque o Bolsonaro, tendo que se agarrar na barra da túnica dos príncipes árabes, também é bem significativo. Eles têm muito dinheiro, o pretexto de que aquele trem da alegria, pago com os nossos impostos, incluindo até o Magno Malta e um vereador bolsonarista de Belo Horizonte, é para trazer mais divisas, faria sentido num governo normal, numa comitiva menor e mais focada. Mas como foi amplamente divulgado aqui por outros analistas, o que o Bolsonaro busca em Dubai é um arremedo de respeito externo por parte de uma sociedade que desrespeita as mulheres, é xenófoba, racista, tem péssima distribuição de riqueza. Enfim, para o bolsonarista, é um Brasil que deu certo. Não para quem respeita as conquistas sociais do mundo ocidental, que tem muitos defeitos, tá? O mundo ocidental. De novo, não me interpretem mal, toda cultura merece respeito e toda cultura tem defeitos. Mas pelo menos para os meus valores pessoais, todo aquele luxo construído com petrodólares, especulação financeira e exploração de mão de obra análoga à escravidão é deplorável. Então, claro, nesse episódio, Viagens Paralelas, Lula 1, Bolsonaro 0. Mas uma coisa me parece, na minha opinião, profundamente equivocada no discurso do Lula. Eu acho que dá para falar, como ele falou muito bem, da ajuda precária que as grandes nações dão para o combate à fome no mundo e na Europa, que tem também lá as suas críticas aos Estados Unidos. Dá para arrancar aplausos entusiasmados quando ele lembra que os Estados Unidos gastaram 7 trilhões em guerras desde o 11 de setembro para matar gente, quando esse dinheiro poderia ter sido usado para erradicar a fome no mundo. O discurso é lindo, mas é pragmático. A gente tem pela frente, meu amigo e minha amiga que dedica seu tempo a me ouvir, um futuro irremediavelmente, incontestavelmente dividido entre 2 potências, Estados Unidos e China. E pronto, e só, e acabou. Esses 2 países, porque começaram a fazer a coisa certa lá atrás, vão brigar entre si, nas brigas de cachorro grande pelas grandes tecnologias do mundo globalizado, e já se sabe, sem sombra de dúvida, que a China vai passar a dianteira, que ainda é dos Estados Unidos, ainda nessa década. Vou voltar nesse assunto. Sonhar com um mundo sem alguma forma de imperialismo é utopia. Até o século XIX, os impérios se construíam na base da ocupação, da colonização física. No século XX, a gente vê a colonização cultural dos Estados Unidos através da música, do cinema, da moda, do fast food e por aí vai. Como os Estados Unidos um dia foram uma colônia inglesa, a Europa, claro, especialmente depois do fim da Guerra Fria,
aderiu numa boa e nós latinos também. Mas essa colonização sutil é tão forte que também os japoneses, especialmente a partir do pós-guerra, e até a China, com abertura para o seu capitalismo de Estado, absorveram de certa forma essa cultura e essa coisa do American Way. Só que isso está passando. O futuro do mundo está sendo construído agora e em velocidade rápida. A internet está misturando tudo e fazendo um balaio cultural bem interessante. Mas não só. Eu já citei aqui e vou voltar a recomendar o livro Inteligência Artificial, do Kai-Fu Lee. Um cara que nasceu em Taiwan, estudou nos Estados Unidos, foi executivo da Apple, da Microsoft e do Google e hoje mora em Pequim. O que ele explica é que por causa do Vale do Silício e das Big Techs nos Estados Unidos e por causa do modelo chinês de negócios, uma verdadeira revolução está acontecendo na inteligência artificial. O mundo vai ser virado do avesso. Eu vou ler um trecho. A ordem mundial da IA, inteligência artificial, combinará a economia do vencedor leva tudo, the winner takes it all. E o ABBA está voltando, né, em holograma e deepfake significa. Mas então, com uma concentração sem precedentes de riqueza nas mãos de algumas empresas da China e dos Estados Unidos, acredito que esta seja a real ameaça representada pela inteligência artificial, a tremenda desordem social e o colapso político decorrentes do desemprego generalizado e do aumento da desigualdade. Ele fala bem claramente que não vai ter emprego para todo mundo, quanto mais emprego digno, que a automação vai devolver cada vez mais as fábricas para os seus países de origem, porque não vão precisar mais sair atrás de mão de obra barata, e que qualquer solução para o impasse vai passar por uma crise que, mais do que social e política, é humana. O homem passou séculos tendo o trabalho como o valor que define a sua existência. Como qualquer solução para esse problema passa por rever a função do trabalho, vai ser difícil. Mas aqui foi uma curva para voltar ao discurso do Lula e do Bolsonaro e dizer que atacar o imperialismo yankee ou a ameaça chinesa é jogar a palavra fora. Só rende aplauso, mais nada. Quando o Kai-Fu Lee deixa a Europa e a América Latina, por exemplo, fora dessa batalha de gigantes que ele já adianta que a China vai ganhar, é porque a Europa não tem escala numérica, mesmo populacional, para nutrir essa nova revolução que é toda baseada em aprendizado de máquina. Não tem também a cultura e a flexibilidade ética para os padrões ocidentais necessárias para usar as pessoas como massa, multidões, sem grandes burocracias e restrições legais para alimentar esses bancos de dados inimagináveis para propósitos insondáveis como acontece na China. Os Estados Unidos ainda driblam isso porque essa tecnologia nasceu lá. E os gigantes ocidentais estão lá, na Califórnia especificamente. Mas o resumo aqui é esse. Vai dar China e vai dar Estados Unidos. E a gente pode focar em commodities, ter um agro pop, mas ter milhões e milhões de famintos nas grandes cidades em algumas décadas. Mais famintos, eu quero dizer, já temos muitos. Então, de novo, sem falsa equivalência, nessa cisma da direita com a China e da esquerda com os Estados Unidos, só quem perde é o Brasil. Não pode criticar? Pode, deve. Mas para cobrar exatamente o quê? Tem coisa melhor para fazer. Cola lá para fazer parceria científica. Cola lá para trazer parque tecnológico. Sempre teve imperialismo malvadão mandando no mundo. Sempre. E sempre se passou pano para a ditadura amiga de direita ou de esquerda, o que também é uma enorme hipocrisia. Sim, eu tenho a minha escola de tecnologia que está com matrículas abertas, link no post fixado. Me dá agonia ver o Brasil jogando a ciência fora como está fazendo, mas sem nenhuma síndrome de vira-lata, por estratégia mesmo. Acho que se aliar a Dubai, falar mal da China ou reclamar que os Estados Unidos não deixam a gente se desenvolver, não vai mudar nada. É puro discurso demagógico. A gente tem que fazer o nosso aqui, enquanto é tempo. Eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se no meu canal, ative as notificações, deixe o seu like ou o seu dislike. Seu comentário é muito importante. Estamos numa pandemia, use máscara. Obrigado, profissionais de saúde.